Olá, boa noite para você que acompanha a programação da mais querida de Santa Catarina, é o SCC SBT. Estamos chegando já com a imagem ao vivo dessa praia linda que nós temos, que é a praia de Mariscal, na nossa Costa Esmeralda, Costa Verde Mar. Mariscal, Bombas, Bombinhas, ali na região de Canto Grande, Porto Belo, gente, que bacana, né? Quem está aproveitando o litoral de Santa Catarina, as férias do mês de janeiro, em uma semana que colaborou, né? Apesar de alguns momentos com chuva mais forte, mas na maioria deu para aproveitar, principalmente no período da manhã e também no fim de tarde, como nós estamos vendo agora na imagem da praia de Mariscal. Conhece essa praia catarinense? Ainda não? Fica a dica, o convite para você, principalmente em outras épocas do ano, né? A gente sabe que agora janeiro é muito movimentado, Porto Belo, mas depois ali em fevereiro, março, é uma praia muito bacana essa região do nosso litoral norte do estado de Santa Catarina. De Mariscal, a gente vai com o giro agora com a imagem ao vivo, trazendo na tela do nosso Tá Na Hora Santa Catarina, a capital catarinense, as pontes Pedro Ivo e Colombo Salles. Nesse horário, sempre aquele movimento maior, o fluxo um pouco mais intenso para quem está deixando a ilha de Santa Catarina, como a gente percebe, né? No elevado, as pessoas ali passando no Dias Velho já enfrentando uma certa retenção, que é normal para o horário. É 6h31, é o horário de maior movimento aqui na saída da ilha de Santa Catarina, pegando já a Via Expressa, BR-282. E você que está acompanhando o nosso Tá Na Hora Santa Catarina, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu sou o Henrique Zanotto e hoje estou aqui. A nossa Júlia Matos teve uma questão que ela não pôde vir hoje e nós estamos aqui, vamos juntos com a sua companhia até às 7:45, o seu fim de tarde, o seu início de noite, com as informações do nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Que bacana estar nesse horário com você aqui no nosso SCC SBT. Gente, nós estamos na alta temporada de verão e alguns casos reacendem um debate sobre a locação, por exemplo, das motos aquáticas. Nós vimos aquele acidente que resultou em morte lá na região de São Chico. Nós tivemos ontem a localização do empresário John Paul Pacheco lá na região de Estaleirinho, em Balneário Camboriú, e a nossa equipe foi em busca de mais informações. E a gente vai trazer uma denúncia exclusiva de locais que fazem a locação de motos aquáticas e não são certificadas as permissões. O pessoal nem cobra para saber se quem vai locar a moto tem a raiz ou não, que é a habilitação necessária para você praticar a navegação em águas abrigadas. Vejam só um trechinho dessa reportagem do Jean Ferreira aqui na tela do nosso Tá Na Hora. O passeio de jet ski sai daqui? 50, 15 minutos, meia hora, R$500. Eu não tenho habilitação. Não sabe Dá? Olha, eu vou deixar aqui então a sua participação agora, nosso WhatsApp do Tá Na Hora Santa Catarina, para você que aproveitou o nosso litoral agora nesses últimos dias ali de 2025, para você que está aproveitando o início de janeiro, você viu alguma situação dessas de moto aquáticas, por exemplo, chegando muito próximo da faixa de areia, de manobras arriscadas ou de outras irregularidades que você percebeu na praia? A sua denúncia pode estar aqui na tela do nosso Tá Na Hora Santa Catarina, basta você mandar um WhatsApp para a gente, o contato 99162-2676, 99162-2676. Você também pode mandar sugestões de reportagem, a sua comunicação direta com a produção do Tá Na Hora Santa Catarina. E saiu agora o bombeiro, né? Voluntário de Joinville divulgou o balanço que mostra para a gente que o ano de 2025, a maior cidade de Santa Catarina registrou um aumento de quase 30%, 28%, no número de acidentes de trânsito. E detalhe, 4 ruas de Joinville lideram essas ocorrências de trânsito. Nós vamos agora com o Renato Santos, que vai trazer mais dados para a gente, mais detalhes. E uma satisfação conversar contigo aqui, né, Renato? A gente sempre está no horário do nosso SCC meio-dia e hoje estamos aqui no Tá Na Hora para te dar uma ótima noite de sexta-feira e dizer, Renato Santos, que a informação ao vivo é contigo. Que bom falar contigo também, viu, Zanotto? Ótima sexta-feira para você, quase sabadou, né? Dados que são preocupantes vindo aqui da nossa cidade, a maior cidade de Santa Catarina e que preocupa principalmente as autoridades. É que, segundo o balanço divulgado pelos bombeiros voluntários, houve um aumento de 27,73% no número de acidentes aqui na nossa cidade. Ao longo de 2025, foram registrados cerca de 1.920 acidentes de trânsito. As ruas que lideram esses números são Monsenhor Gessino, na zona sul da cidade,
na rua 15 de novembro, também na Dona Francisca e na Albano Schmidt, na zona leste que liga ali os bairros Boa Vista, Comasa, Iririú e também Jardim Iririú e Espinheiros. Esses bairros, principalmente, são os que mais lideram o ranking de acidentes de trânsito aqui na nossa cidade. Segundo os bombeiros voluntários, ao longo de 2025, foram contabilizados 14.574 ocorrências aqui na nossa cidade. Agora, Zanotto, outro dado que chama bastante a atenção é a faixa etária daquelas pessoas envolvidas nesses acidentes. De acordo com o balanço, idades entre 20 e 30 anos de idade. Pessoas jovens, viu? E essas pessoas estiveram envolvidas em 1.876 acidentes ao longo de 2025. Sobre o assunto, nós conversamos com o subcomandante dos Bombeiros Voluntários aqui de Joinville. Vamos acompanhar. No ano que passou, 2025, nossa corporação chegou na marca de 14.500 ocorrências. Isso sendo 65% de atendimentos pré-hospitalar, acidentes de trânsito, quedas e outros atendimentos, sempre auxiliando a nossa população. Além do combate a incêndio e do atendimento extraordinário. Atendimento extraordinário vai desde captura de animais até auxílio à defesa civil em liberação de vias e corte de árvores. Pois é, os atendimentos pré-hospitalares representam quase 62% dos chamados para os bombeiros voluntários. Durante o ano de 2025, foram feitas, na verdade, 8.995 chamadas para esses profissionais fazerem algum tipo de serviço relacionado a atendimento pré-hospitalar aqui em Joinville, Zanotto. Ô Renato, fala pra gente, por gentileza, ainda no assunto trânsito, né, os dados aí sobre a questão de um pagamento, né, como estamos começando o ano, já nos programando para as contas de 2026, e entre elas o IPVA. Tem muito proprietário de veículo preocupado já com mais esse compromisso que mexe no orçamento também, já é preciso planejar as contas, né, Renato? Exatamente isso, viu, Zanotto? É que começa 2026 e muita gente já começa, na verdade, já inicia o ano pagando esse imposto que é obrigatório em todo o território nacional. E dados que foram divulgados nesta sexta-feira pelo Serasa também preocupam e mostram a realidade de muitos brasileiros, de muitos catarinenses. De acordo com esses dados, 47% dos brasileiros proprietários de veículos ainda não sabem como vão pagar o IPVA. E olha só isso, viu, Zanotto? Esses dados representam o risco e também o endividamento dessas pessoas, segundo informou o Serasa. 38% afirmaram que esse imposto está sobre as despesas que mais preocupam e que vão pesar no orçamento. 88% disseram sentir dificuldade de pagar essa dívida neste ano. E olha só outros dados que são preocupantes. 43% disseram que vão pagar o imposto parcelado porque não têm condições de tirar o valor integral e pagar o IPVA. 30% disseram que vão fazer esforço para pagar a dívida total, integral. E 27% ainda não se decidiram como vão fazer para pagar o IPVA 2026, já que esses 27% representam aqueles que estão fora do mercado de trabalho. 48% já admitiram, deixaram de algum momento pagar o IPVA. E cerca de 25% disseram que já fizeram isso mais de 2 vezes. Uma realidade aqui no nosso país, né, Zanotto? Retorno com você aí no estúdio. Valeu, Renato Santos, muito obrigado pelas suas primeiras informações. Daqui a pouquinho ele volta ao vivo com outras participações, direto de Joinville, porque agora a gente vai para o Vale para falar de uma crueldade contra animais. Em Blumenau, cães foram encontrados, gente, em situação de abandono, desnutridos, e agora foram resgatados. E ainda a informação que teve flagrante, teve gente presa, e ainda animais mortos também foram encontrados nesse local. Eu vou ao vivo agora com a Natiele Oliveira, que ela vai trazer mais informações para a gente desse caso, saber o que a polícia apurou já, né, Nath, sobre essa questão de crueldade, né?
A gente vai arrumar só o sinal para que a Nath possa ter o meu retorno e vir com a participação dela, mas as imagens que a gente mostra agora, né, foi a situação encontrada pela polícia após a denúncia que veio da comunidade. Então, daqui a pouquinho, nós vamos com esse caso lá de Blumenau para ter mais informações sobre esse flagrante feito pela Polícia Civil, denúncia de maus tratos contra animais confirmada nessa ocorrência atendida pela polícia. E agora você, pescador artesanal, preste atenção. Aqui em Santa Catarina, informação que pelo menos 18 mil pescadores podem perder a licença de pesca por falta da entrega de um documento obrigatório. Isso segundo o Ministério da Pesca e Aquicultura. E esse documento é o relatório anual de exercício da atividade pesqueira, o chamado REAP. E ele tem prazo para ser entregue. Vamos com mais detalhes na participação ao vivo da reportagem. A Marioto vai trazer mais detalhes para a gente, justamente para que esses pescadores não deixem para atrasar a entrega dessa documentação e não fiquem sem as suas licenças para a pesca safra 2026. Ô Marioto, que bom conversar contigo ao vivo aqui no nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Um ótimo início de noite de sexta-feira. Marioto, a informação ao vivo é contigo. Oi, Zanotto, muito bom conversar contigo também nesse comecinho de noite dessa nossa sexta-feira por aqui. Pois é, os pescadores tinham até o dia 31 de dezembro do ano passado para entregarem o REAP, tudo ali certinho, completinho, mas para quem ainda não fez todo esse processo, o Ministério da Pesca fez essa notificação. Em todo o país foram aí mais de 950 mil pescadores e pescadoras artesanais profissionais notificados. Aqui em Santa Catarina, esse número chega aí a quase 18 mil pescadores artesanais e eles correm sim o risco de perderem essa licença de pesca. Mas se você é um pescador ou pescador artesanal que está nessa situação, tem até o dia 5 de fevereiro para reenviar o REAP de forma completa, devidamente preenchido. Quem não fizer tudo isso até o prazo ali do dia 5 de fevereiro pode perder, vai ter, automaticamente a licença de pesca suspensa a partir já do dia 6. A gente relembra, que o REAP é esse documento que comprova o exercício regular da atividade pesqueira ao longo de todo o ano, tem informações sobre volume pescado, espécies, locais de pesca e até os meses em que os pescadores ficam sem poder pescar, que são aqueles meses do defeso. A nossa equipe conversou com o Ivo da Silva, que é o presidente da Federação de Pescadores aqui de Santa Catarina, que falou um pouquinho sobre as notificações por parte do Ministério da Pesca para os pescadores aqui do nosso estado. A gente acompanha agora o que foi que ele disse. De repente saiu essa portaria, que não é uma portaria, é uma porcaria, pedindo aos pescadores para fazer o REAP. O REAP, muitos pescadores já fez, é o relatório anual de exercício de atividade pesqueira. As colônias já fizeram a maioria dessa aí, eles estão pedindo, estão repetindo as pessoas que já cumpriram isso aí. As colônias de pescadores têm ligado para mim insistentemente, eu já falei com o Ministério, ontem eu fiquei no Ministério até 5 horas da tarde falando com o superintendente, tá? Nós já tivemos uma informação de Brasília que eles vão rever. A diretora lá de Brasília vão rever porque eles constataram que houve erro, tá? Santa Catarina tem 17 mil pescadores que não fizeram atividade, os relatórios, isso não, de certeza não está correto. E pedir aos pescadores para procurar as colônias de pescadores, tá? E para ele ficar tranquilo que durante esse tempo aí a gente vai tentar prorrogar. Mas tem esses 30 dias. Aqueles que puderem ir na colônia durante esses 30 dias para fazer a sua atividade pesqueira, para fazer os relatórios, para dar informação, para completar os cadastros, para ele ter acesso ao seguro-desemprego. Como ele trouxe, então, é possível recorrer ainda dessa advertência em até 30 dias, mas para isso é necessário comprovar que o REAP foi enviado dentro do prazo estabelecido de forma correta. Se isso for comprovado, o registro ali vai ser reestabelecido imediatamente. Se não for comprovado, a licença do pescador ela permanece suspensa aí pelo prazo de 1 ano. A gente tem aqui no nosso portal scc10.com.br, vou pedir para o pessoal colocar aqui na nossa tela um QR Code. Se o pessoal de casa escanear aí com a câmera do celular, vai direto ali para o nosso site. Ali no portal SCC10, a gente tem a listagem de pescadores advertidos, dá ali para consultar os períodos que precisam ser revisados ou preenchidos. Então, tudo completinho está aqui no nosso portal SCC10. O pessoal de casa consegue consultar direto por ali. Zanotto, volto contigo aí no estúdio.
Obrigado, Gabriela Mariotto, pelas suas primeiras informações. Daqui a pouco tem mais participações ao vivo da Mariotto aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Gente, vocês viram o que aconteceu nessa noite que passou lá em Balneário Camboriú? O sujeito furta um carro de uma lavação automotiva, não é habilitado, sai dirigindo em alta velocidade, capota o veículo, invade a pista contrária e tira a vida do motorista de um caminhão. A Cris acompanhou isso e traz mais detalhes para a gente desse acidente grave, e o ocupante do carro com outros 3 passageiros saíram com ferimentos leves ainda. Vejam só. O acidente aconteceu na BR-101, em Balneário Camboriú, nas proximidades do Expocentro. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, esse carro de luxo que capotou e invadiu a pista contrária teria sido furtado em uma lavação. O motorista de 19 anos não tem habilitação e convidou os amigos para dar uma volta. As imagens após o acidente são assustadoras, inclusive do estado em que ficou o carro. Nele estavam 4 pessoas entre 17 e 26 anos. Todos tiveram ferimentos leves e foram encaminhados para atendimento médico no Hospital Ruth Cardoso. Agora, o carro atingiu a cabine de um caminhão com placas de Biguaçu e, infelizmente, o motorista, um senhor de 53 anos, perdeu a vida no local. Um outro caminhão também se envolveu neste acidente e o motorista de 46 anos não sofreu ferimentos. O acidente foi atendido pela Polícia Rodoviária Federal, bombeiros, agentes de trânsito e as equipes da Arteres. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista está hospitalizado, policiais civis estão fazendo a guarda deste paciente e assim que ele receber alta, vai ser encaminhado diretamente para a Delegacia de Polícia Civil em Balneário Camboriú para a lavratura do flagrante. Ele fez o teste do bafômetro após o acidente, mas o resultado deu negativo. De acordo com a ABC Trânsito, o veículo estava em alta velocidade, o velocímetro travou em 180 km por hora. E segundo a Arteres Litoral, o acidente aconteceu por volta das 10 para as 11 da noite. Para o atendimento da ocorrência, a pista foi bloqueada e o trânsito foi desviado pela marginal, que só foi totalmente liberada por volta das 2 horas da manhã. Mesmo sendo início da manhã, aí na madrugada, o congestionamento chegou a uma fila de 3 quilômetros na BR-101, na região de Balneário Camboriú. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Cris, pelas suas informações. Vocês entenderam, gente, que o carro voou para atingir exatamente o espaço da cabine onde estava o condutor desse caminhão, que não pôde fazer nada, né? Esse senhor de 53 anos, um veículo com placas de Biguaçu. E o velocímetro do carro ainda travou em 180 km por hora. Quando ele capota, ele passa por cima da mureta de concreto, arrebenta aquela tela, aquela grade de metal e atinge justamente o espaço aqui, ó, da cabine do motorista. E depois o veículo ainda volta para a pista sentido sul, de onde ele partiu. E mesmo com o carro totalmente destruído, os 4 ocupantes saíram somente com ferimentos leves. Já o motorista do caminhão perde a vida trabalhando, surpreendido por um sujeito como esse. Olha, por falar em acidente, agora há pouco nós tivemos a confirmação da Polícia Rodoviária Federal da morte de um motociclista aqui na região da Grande Florianópolis. Foi um acidente no bairro Roçado, em São José. O condutor da moto tem 34 anos e a gente tem mais imagens também desse acidente, né, gente? Porque a informação é que ele se envolveu numa colisão com outro veículo e esse veículo não parou para prestar ajuda ao motociclista e seguiu sentido sul, passando pela BR-101. O acidente foi por volta das 2h30 da tarde. Essa região é do quilômetro 206, 207, a região ali do Morro do Havaí, a região do bairro Roçado em São José, é o maior índice de acidentes da BR-101 em Santa Catarina. Impressionante a quantidade de acidentes que acontecem praticamente todos os dias nesse local. E hoje, infelizmente, né, o condutor da moto passando ali pela região, é atingido, é o veículo mais sensível, né? A motocicleta frágil e qualquer colisão para um condutor de moto, praticamente acidente, é ou grave ou perde a vida, né? E nesse caso, esse homem de 34 anos não resistiu. Nós tivemos então atendimento da autopista no local, os bombeiros também foram para lá,
mas quando chegaram, mais nada era possível fazer para salvar a vida desse condutor. E agora a Polícia Rodoviária Federal, junto com a Polícia Civil, investigam para saber quem era o condutor ou a condutora do outro veículo envolvido nessa colisão, que não parou para prestar socorro à vítima. Então, um acidente com óbito nessa tarde em São José. Vamos lá com mais informações aqui no nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Vamos a Blumenau agora, ver se está tudo certo com a Nath, para ela trazer detalhes para a gente dessa denúncia que chegou à Polícia Civil, caso de maus tratos, animais desnutridos e ainda animais mortos encontrados lá em Blumenau. Nathiele, o que você tem de mais informações para a gente dessa ocorrência? Um ótimo início de noite de sexta-feira. A informação ao vivo é contigo. Boa noite, Zanotto, e a todos que nos assistem. Pois é, esse homem de 48 anos de idade foi preso em flagrante pelos crimes de maus tratos a animais e posse ilegal de arma de fogo. Então, a Polícia Civil, junto com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente da cidade, uma pasta que também realiza esse tipo de trabalho por aqui, foram até a residência desse suspeito depois de diversas denúncias. E aí, quando eles chegaram no local, encontraram esse cenário bem insalubre, um ambiente bem sujo onde viviam esses animais. Essa operação ocorreu na tarde desta quinta-feira, no bairro Fidelis, na região norte aqui da cidade. Então, eles encontraram 12 animais, 12 cachorros, alguns filhotes que estavam, então, vivendo nessas condições de maus tratos. Eles não tinham água potável, não tinham também alimentação necessária, viviam na lama, não tinham um abrigo necessário ali para eles dormirem, para eles ficarem. A gente pode ver nas imagens que 2 animais, 2 cachorros, estavam, inclusive, em invisíveis estados de desnutrição, então extremamente magros, e um deles tinha até feridas bem graves ao longo de todo o corpo. Um dos destaques dessa ocorrência, Zanotto, é que 2 filhotes foram encontrados mortos no local. Além disso, a polícia também resgatou 12 aves silvestres que estavam sendo mantidas em cativeiro, também de forma ilegal, em condições inadequadas. Então, agora, todos esses animais, eles foram resgatados e encaminhados ao Hospital Veterinário da Universidade Regional de Blumenau, que é a FURB, estão passando por tratamento e depois, então, quando eles estiverem bem saudáveis, aí eles serão encaminhados para adoção. Só que aí, como se já não bastasse toda essa situação, Zanotto, a polícia, durante as buscas nesse imóvel, também flagrou um arsenal, ou seja, armas foram apreendidas, 2 espingardas e várias munições. Então, o homem foi preso, foi encaminhado ao presídio regional e segue à disposição da Justiça. E aí, para finalizar, a gente reforça um pedido da própria Polícia Civil, é que se você que está nos assistindo aí de casa, veja qualquer tipo de situação de maus tratos a animais, seja gato, cachorro, enfim, qualquer tipo de animal, faça uma denúncia, dá para fazer esse tipo de denúncia de forma anônima, se é um vizinho, às vezes tem um pouco de receio, mas dá para fazer de forma anônima, através, claro, do site da Polícia Civil e também do Disque Denúncia, que é o telefone 181. Que tristeza a gente ter que noticiar mais um caso de maus tratos aqui no Vale do Itajaí, né, Zanotto? Volto contigo aí no estúdio. Mas tem gente que não se importa com isso, né? Tem gente que continua cometendo esse crime, é por isso a necessidade da população, quando tem qualquer informação, comunicar à polícia para que possa fazer a investigação, em alguns casos salvar animais como esses desnutridos, em compensação os outros filhotinhos já mortos, né? Quando a polícia chegou nesse local. Obrigado, Nath, pela sua participação. Por falar em Blumenau, a gente confirma agora a informação oficial que veio da Defesa Civil, que o que aconteceu ontem lá em Gaspar, no bairro Bela Vista, que a gente acompanhou aqui no Tá Na Hora Santa Catarina, aquela chuva toda, aquele temporal, realmente trata-se de uma microexplosão. É aquele vendaval forte que vem acompanhado, então, de chuva intensa e, com isso, o posto ficou totalmente destruído. Hoje, ao meio-dia, eu conversei com o Paulo César, que estava no local ao vivo. O proprietário já estava fazendo, então, a desmontagem dessa estrutura para, novamente, depois reconstruir o posto. E essa questão dessas microexplosões, né, gente? Cada vez mais frequente isso acontecendo aqui em Santa Catarina. É algo difícil de prever, de ter essa resposta exatamente onde vai acontecer, porque vem essa forte corrente de ar frio que desce rapidamente em forma de tempestade, e quando ela atinge o chão, se espalha em direções, né, como nós vimos aqui o posto, algumas árvores arrancadas, e com isso provocando esses danos, principalmente situação de destelhamento, de imóveis, como foi aqui no bairro Bela Vista, e um fenômeno que traz sempre essa chuva bastante intensa, né, com as fortes rajadas de vento, resultando em prejuízo. Por sorte, somente danos
dano material nessa ocorrência aqui de Gaspar, porque lá na região da Serra teve essa mesma trovoada da tarde dessa quinta-feira que resultou na morte de 26 animais em uma propriedade rural que fica na localidade do Rio dos Touros, que é bem interior do município de Urupema. Esse rebanho foi atingido por descargas elétricas durante a tempestade. Entre os animais mortos estão 14 vacas e 12 terneiros. Não há registro de pessoas feridas. A Prefeitura de Urupema informou que está prestando apoio a esse produtor que teve esse prejuízo econômico significativo, perdendo seu rebanho durante essa tempestade. Vamos lá com o nosso Tá na Hora Santa Catarina. Agora uma boa notícia para os bons motoristas que tem a ver com todo o nosso país, porque a partir de hoje, os condutores sem nenhuma infração registrada no período dos últimos 12 meses terão a Carteira Nacional de Habilitação, a sua CNH, renovada automaticamente. É o que a gente confere agora na reportagem. A medida foi assinada pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, em Brasília. A partir de agora, bons condutores com histórico de pelo menos 12 meses sem multas e infrações de trânsito e que precisem fazer a renovação da Carteira Nacional de Habilitação estarão dispensados de realizar exames presenciais para a renovação do documento. Além disso, também não haverá pagamento de taxas. O processo de renovação automática é 100% digital, pelo sistema da Senatran. De acordo com o Ministério, a medida tem efeito retroativo, a partir da data da assinatura da medida provisória em 10 de dezembro. As primeiras renovações automáticas de 371 mil condutores já foram liberadas nesta sexta-feira. No passado, o Brasil, por exemplo, como política pública de trânsito, aumentou o número de pontos para quem tinha carteira, para não sofrer punições por levar ponto. O que isso significa? É beneficiar o infrator. O Estado dizendo ao cidadão que cometa mais infrações. Hoje, o que o Estado brasileiro está dizendo ao cidadão? Seja bom condutor, que você não vai pagar taxa, não vai pagar novos exames, não vai perder dia de trabalho. Não vai precisar largar o que você está fazendo para, de tempos em tempos, voltar a um guichê, esperar muito e ser mais uma vítima da burocracia. Isso é o que se chama de incentivo positivo, não apenas punitivo. A MP do Bom Condutor, como foi chamada pelo governo, também vai ajudar a atingir a meta de reduzir em até 80% do custo total da habilitação e premiar boas condutas no trânsito, inclusive dos motoristas profissionais. O Alan tem uma empresa de transporte de passageiros, por isso ele e os 5 funcionários precisam estar sempre com a documentação, exames e cursos para dirigir em dia. Além disso, as regras de trânsito são seguidas à risca. A gente já contrata que não tenha nenhuma multa para não ter esse perigo. Tomou 1, 2, acaba estourando e não pode mais trabalhar. Então, inicialmente, ele não pode ter multa nenhuma na carteira. O cadastro de bom condutor pode ser feito pelo aplicativo da Carteira Digital de Trânsito ou pelo portal de serviços da Secretaria Nacional de Trânsito. Motoristas de todas as categorias serão beneficiados. Para os profissionais, os cursos continuam obrigatórios, mas o custo da renovação, que chegava a quase R$ 400, diminui. Os cursos eles permanecem, né? Então, curso de transportes, tanto de carga quanto de passageiro, que são aqueles previstos já pelo CONTRAN, esses têm que ser renovados a cada 5 anos, não entram na regra da renovação da carteira de habilitação daqui para frente. Assim também como o exame toxicológico, né? Exatamente, o exame toxicológico ele continua sendo exigido a cada 30 meses, 2 anos e meio. A partir de agora, motoristas cadastrados no Registro Nacional Positivo de Condutores, ou seja, sem infrações nos últimos 12 meses, poderão renovar a CNH de forma simplificada. Isso significa que não precisarão fazer exames presenciais, pagar taxas adicionais ou ir até o Detran. O benefício da renovação automática não se aplica a condutores com mais de 70 anos e nem a quem tem a validade da habilitação reduzida por recomendação médica. Motoristas a partir de 50 anos poderão usar o benefício apenas uma vez. A nova lei também fixa os custos dos exames para quem ainda precisa deles, que passam a ser feitos por profissionais autorizados pela Senatran e não apenas por credenciados dos Detrans estaduais. A impressão da CNH agora é opcional, reforçando a validade da versão digital. A intenção é reduzir os custos em até 40%.
E os prazos de validade continuam os mesmos: 10 anos para menores de 50 anos, 5 anos para quem tem entre 50 e 69, 3 anos para quem tem 70 ou mais. Todo o processo pode ser solicitado pelo aplicativo CNH do Brasil. O processo ele vai ficar mais ágil e também um pouco menos oneroso, né? Vai ficar um pouco melhor para o bolso. E policiais militares aqui na Grande Florianópolis encontraram nessa sexta-feira um local ali entre os municípios de São José, região ali do José Nitro, Serraria e o Morro Boa Vista, em Biguaçu, um cemitério clandestino. Agora vocês lembram, gente, que no sábado passado, nesse mesmo local, a polícia encontrou os 4 corpos daqueles paulistas que foram assassinados, que desapareceram no dia 28 de dezembro e depois foram encontrados nessa região. E a troca de informações entre os batalhões ali da região, o pessoal do 7º, o pessoal do Canil, do Choque, do BOP, apurou que realmente no local outros corpos estavam enterrados e hoje os policiais encontraram pelo menos 3 corpos nessa cova. E vale lembrar também daquela outra ocorrência que nós acompanhamos com o pessoal do BOP, dos 3 também paulistas que foram sequestrados no último domingo aqui na região do centro de Florianópolis, no Mocotó, e foram levados lá para São José, numa área muito próxima a esse local chamado de cemitério clandestino. Então é bem provável, né, que se o BOP não chega a tempo, aquelas 3 pessoas teriam o mesmo destino desses que nós não temos ainda a identificação, porque agora é um trabalho de avaliação do Instituto Médico Legal da Polícia Científica, para saber quem são as vítimas que foram encontradas, portanto, ali na região entre São José e Biguaçu. E você vai ver ainda nessa edição do nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Golpistas se passam por proprietários de imóveis e exigem pagamento antecipado de aluguel. Crime muito aplicado principalmente no litoral catarinense nessa época de verão. Daqui a pouquinho tem um alerta que a gente traz da fiscalização que aumentou do pessoal do Cresci para evitar essa irregularidade, esses golpes aplicados. Agora dá uma olhada na imagem ao vivo que o Tá Na Hora Santa Catarina traz para todo o estado. Aí, rapaziada do surf, quem é do surf já sabe que canta esse, né, o Pardal? Guarda do Embaú, reserva mundial do surf que nós temos na Grande Florianópolis, região sul da Palhoça. Olha o rapaz, ó, vai. Meu Deus do céu, não para mais. E que cabeçada, né, ó? Que cabeçada ali, não consigo nem contar quantos que estão na água. Olha aqui, ó, deixa eu ver que horas são, 7 horas já. 7 horas, não escureceu ainda, né? Então o pessoal aproveitando. Intervalo, Ju, é isso? Ah, então vamos ao intervalo. Pensei que era para ficar acompanhando o pessoal do surf. Pensei que já era uma transmissão ao vivo, que nada, né? Intervalo, voltamos à sequência. Tá na Hora Santa Catarina aqui no SCC SBT na sua companhia. Vamos juntos até 7:45 nessa sexta-feira. A gente vai trazer uma reportagem agora que é uma denúncia, material exclusivo feita pela produção de jornalismo aqui do nosso SCC SBT, em virtude dos 2 acidentes que resultaram em mortes aqui no litoral de Santa Catarina, com a prática da navegação utilizando as motos aquáticas. Teve aquele caso lá de São Chico, no litoral norte, e o caso mais recente agora de Balneário Camboriú. Porque, além da imprudência, o uso irregular e a falta de manutenção das embarcações aumentam os riscos de acidentes no mar. E a gente foi até a praia para entender um pouco mais também sobre como funcionam os aluguéis das motos aquáticas. E vejam só, com a facilidade, o que diz a legislação e essa brecha que abre para que as pessoas cometam imprudências. É o destaque da reportagem do Jean Ferreira que você acompanha aqui no Tá Na Hora. 2 momentos de lazer terminaram em tragédia depois de acidentes com jet skis. As mortes de David da Silveira, em São Francisco do Sul, e John Paul Pacheco, em Balneário Camboriú, acendem um alerta. Até que ponto a diversão no mar está ignorando regras básicas de segurança? O passeio de jet ski sai daqui? 50, 15 minutos, meia hora, R$500. Eu não tenho habilitação. Esses são flagrantes exclusivos de aluguel irregular de motos aquáticas registrados em praias da capital. A locação do veículo foi oferecida sem nenhuma dificuldade para nossa equipe no norte da ilha. Em um dos locais, o homem chega a explicar o melhor lugar para andar por não ter fiscalização. Tem que agendar ou só chegar aqui? Não, só chegar aqui, mano. Tá aí, deixa eu te perguntar, eu nunca pilotei e não tenho papelão. Não tem problema. Por isso mesmo aí do... É da fazer... Ah, tá, pra delimitar. Aí toda a prefeitura do outro lado sempre. Falei, incomodando.
Na contratação do passeio, não é cobrado nenhum tipo de habilitação ou documento de licença para quem vai pilotar. Mas essa facilidade traz ainda mais perigo para as praias lotadas de Florianópolis. A moto aquática ela é um equipamento que ela tem uma alta potência, então ela é capaz de desenvolver altas velocidades, né? Então a primeira coisa que a gente pede, né, ao condutor é que ele tenha atenção, tanto às demais embarcações e principalmente a banhistas. Além do risco para outras pessoas, quem está a bordo e não possui treinamento adequado também se arrisca. Ela pode ser levada para algum costão, situação de bastante perigo. Se a pessoa ficar nervosa, pode não conseguir manter a calma e ficar no jet ski aguardando socorro. Não consegue, às vezes, entrar em contato, então sempre está com um celular no jet ski, né, na moto aquática, não tem rádio, ao contrário de lanche. No caso de uma abordagem da Marinha, tanto o condutor quanto quem aluga a embarcação são penalizados. Sendo observado que o condutor não possui habilitação, este condutor será notificado e o proprietário da embarcação, de forma solidária, também será notificado pelo mesmo ato, né? Então, é uma multa que será aplicada, né, a notificação que inicialmente será aplicada, tanto ao condutor do momento quanto ao proprietário. Independente se essa moto aquática ela é alugada, ela é cedida, ela é de algum parente, enfim. Muitos pensam que por não ter estradas ou faixas pintadas, o mar é um espaço sem regras. Mas a realidade é bem diferente. As ocorrências recentes no litoral catarinense mostram que um erro na manobra ou excesso de confiança em áreas de risco pode ser fatal. Por isso, para que o momento de lazer não se torne uma tragédia, é preciso ter atenção na hora da brincadeira. Um condutor de jet ski, né, de uma moto aquática, ele tem que se atentar ao cumprimento da Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário. Os condutores, eles devem estar portando um colete, né, devem estar usando o colete, né, tipo 4, né, que a gente chama de classe 4, que é homologado pela Diretoria de Portos e Costas, então existe um selo de homologação, né. Eles têm que ter atenção, principalmente, né, nos equipamentos do jet ski, né, se está tudo em dia, se a manutenção está ok, né. Existe também uma chave de segurança do jet ski, da moto aquática. Essa chave de segurança ela tem que estar presa ao colete, né, de forma a evitar que uma possível queda, esse equipamento ele continue navegando. Além disso, devem ser observadas as normas de segurança relacionadas à distância das praias e banhistas. As embarcações elas devem ficar, né, permanecer a mais de 200 metros das linhas de arrebentação. Só nesta temporada, 8 em cada 10 ocorrências foram com motos aquáticas na capital. Nós já atingimos mais de 1.000 abordagens. A Operação Navegue Seguro ela começou em 17 de dezembro. Somente em moto aquáticas foram emitidas em Florianópolis 45 notificações, né? E do número de notificações que foram emitidas em Florianópolis, isso representa 80% do nosso número. E para que todos curtam o verão com segurança, a palavra-chave é responsabilidade. É lembrar que o mar ele é utilizado por todos, né, e para todos. Então, o condutor da moto aquática, o condutor de uma embarcação lancha, que seja, ele tem que estar atento não somente à embarcação dele, né, aos moldes do que a gente faz no trânsito, nós temos que estar atento a tudo, né, e principalmente ao banhista. Para quê? Para que a gente tenha um verão seguro, né, que a gente consiga aproveitar bem. O mar ele é objeto de lazer, é objeto de economia, então, para a gente, né, da Autoridade Marítima, o que a gente quer é um mar seguro para que todos possam utilizar. Ou seja, nós temos uma legislação que acaba facilitando irregularidades como a prática da navegação por pessoas não habilitadas. Isso que mudou há pouco tempo para você tirar o arraiz amador, para ter a sua habilitação para conduzir qualquer embarcação de lazer, esportes em áreas abrigadas, até pouco tempo atrás o sujeito não precisava nem entrar na água. Era uma prova só que era feita. Você tinha uma apostila, estudava a legislação, tal, estudou direitinho, ok, aprovou. Mas não tinha prática. Agora existe a obrigação de algumas aulas, né, que são feitas para que depois disso você consiga ter então a sua habilitação. E mesmo assim, como a gente vê, quem quer alocar ou quem quer pegar emprestado não tem essa obrigatoriedade, né, de quem está alocando de exigir a documentação. Por exemplo, quando você vai fazer a locação de um carro, é pedido, né? Cadê a sua carteira nacional de habilitação? Ah, está aqui sua carteira, está tudo certinho.
Aqui não funciona assim, aí vai por cada um. E vocês viram, conforme falou ali o pessoal da Capitania dos Portos, da Marinha do Brasil, o número alto já de atuações nessa temporada aqui em Florianópolis. Lembrando o ZAP, né, a denúncia para quem constatar qualquer irregularidade em situação de navegação, alguém muito próximo da faixa de areia, querendo fazer aquelas manobras de imprudência, 0800 808 0155, 0800 808 0155. Vamos com mais informações do sul do estado, porque foi anunciado hoje pelo governador Jorginho Melo a ordem de serviço para a construção de uma nova unidade prisional. Um presídio que será construído em Araranguá, que promete resolver o problema da superlotação. A Emanuela Justino que traz as informações para a gente. A assinatura aconteceu hoje de manhã. O governador Jorginho Melo esteve aqui no sul do estado, em Araranguá, para trazer esse anúncio, né, da nova unidade prisional que vem para solucionar um problema que já é antigo aqui no sul do estado, que é a superlotação. Então, atualmente, a unidade prisional de Araranguá tem 244 vagas e esse número vai subir, então, agora com essa nova construção para 682 vagas. Essa nova estrutura vai custar pouco mais de 54 milhões de reais e vai ter uma área aproximada de 10.400 metros quadrados e vai ter um prazo aí de construção, né, desde o início até finalizar de 2 anos e meio. Como falei, aqui na região sul, outras unidades têm esse problema de superlotação, de transferência de presos. E sobre isso, o governador Jorginho Melo falou um pouco mais na manhã de hoje. Olha só. O trabalho da Secretaria, trabalho de todos, de forma conjunta, com o apoio do Poder Judiciário, do Ministério Público, a gente tem conseguido avançar. E segundo foi informado, um dos diferenciais dessa nova construção, esse novo presídio, vai ser um local específico para trabalhos dos presos, ou seja, né, aqueles que estão privados de liberdade vão ter esse espaço para fazer trabalhos dentro da própria unidade, o que é um projeto que já tem em várias unidades aqui no estado e vai ter esse espaço construído especificamente para isso. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Emanuela Justino, pelas suas informações. A gente vai chamar a participação da Cris Pinheiro agora com o caso de um sujeito lá no Paraná que entrou em confronto com a Polícia Militar do estado vizinho, faleceu. Aí o velório dele aconteceu aqui em Santa Catarina, em Itajaí. E a Polícia Civil recebeu a informação que de uma pessoa que estava nesse velório era alguém já investigado, suspeito de ter cometido o crime de homicídio e seria um executor, um criminoso. E no momento que ele estava saindo do velório, a polícia chegou. A Cris Pinheiro traz mais informações para a gente, vejam só. Isso, de acordo com a Polícia Civil, esse acusado foi preso quando saía do velório do amigo no cemitério da Fazenda aqui em Itajaí. Nas imagens a gente percebe inclusive uma mulher da família que tenta atrapalhar a abordagem policial. A Polícia Civil já vinha investigando este homem. Ele é acusado de cometer 2 homicídios aqui em Itajaí. Um registrado no dia 13 de setembro. A vítima, um homem de 44 anos, teria sido abordado no bairro Cidade Nova e foi atingido por 13 tiros. O outro homicídio aconteceu no ano passado com as mesmas circunstâncias. Outro homem também foi abordado no meio da rua. O delegado responsável pela Divisão de Investigações Criminais aqui de Itajaí nos passa mais informações. Acompanhe. Ele se encontrava foragido há aproximadamente um mês e após inúmeras diligências investigativas, a equipe tomou ciência de que ele estaria comparecendo em um velório de seu amigo ocorrido no bairro Fazenda. Durante a ação policial, houve uma tentativa de tumultuar a abordagem, sendo necessário que policiais agissem de forma mais enérgica, a fim de que não houvesse qualquer frustração à referida diligência. Já em relação à motivação dos crimes, a apuração indica que guarda relação com o interesse de uma facção criminosa que atua de forma marcante em todo o território catarinense. De acordo com a Polícia Civil, este homem já havia fugido durante uma operação realizada no mês passado. 2 homens identificados como comparsa dele chegaram a ser presos. O suspeito já está preso aqui no presídio da Canhanduba, em Itajaí, está à disposição da Justiça e as investigações prosseguem. Volto com você ao estúdio. Esse então foi do velório para a unidade prisional. Foi surpreendido pela Civil, que já estava em cima dele nessa investigação.
Olha, atenção você da região norte que utiliza a Serra Dona Francisca. Já a partir da próxima segunda-feira devem ser retomadas as obras na SC 418, que é a ligação ali entre as cidades de Joinville e de Campo Alegre. E devido a esses trabalhos que serão realizados, o trânsito vai sofrer alterações. Vamos saber agora quais as mudanças previstas, já para o motorista ficar atento, ficar alerta sobre essa situação e evitar o trânsito pela região. É isso, Renato Santos, a informação ao vivo é contigo, menino. Exatamente isso, viu, Zanotto? Essas obras foram paralisadas ali no final de 2025, em decorrência das festividades de final de ano. E no dia de hoje, a Polícia Militar Rodoviária anunciou a retomada das obras, onde estão acontecendo a construção das duas áreas de escapes, as primeiras aqui de Santa Catarina, ao longo da SC 418, no trecho dos quilômetros 15 a 17 da Serra Dona Francisca. A partir da segunda-feira, essas obras serão retomadas já nas primeiras horas da manhã e sofrerão algumas alterações. Durante todo o dia, vai seguir naquele modelo siga e pare, portanto, os condutores precisam ter bastante atenção e principalmente paciência, já que o fluxo de veículos por ali vai ficar muito intenso e também lento ao longo de todo o dia. Além dessas obras que estão acontecendo ali, a Polícia Militar Rodoviária também vai intensificar as fiscalizações e aí pede que os condutores redobrem a atenção ao trafegar pela SC 418, que liga Joinville à cidade de Campo Alegre, que é um grande polo moveleiro aqui na nossa região e considerado também o maior do Brasil. E é por onde acontece também o escoamento da produção agrícola aqui da nossa região. Lembrando que esta semana o governo do estado divulgou que as obras já atingiram 50% de execução e já foram investidos ali mais de 40 milhões de reais. Sobre o assunto, nós conversamos com o secretário de Infraestrutura e Mobilidade aqui de Santa Catarina. Vamos acompanhar. É um raio de praticamente 2 quilômetros em obras da Dona Francisca, a gente já pensando lá na frente naquilo que a gente vai trazer mais mobilidade àquela região. Então, não tenho dúvida alguma que a segurança, principalmente, é o foco desse governo. E não tenho dúvida alguma que essa secretaria está empenhada que a gente possa entregar o mais rápido possível essa obra que vai trazer segurança ao cidadão que por ali trafegar. Olha, uma forma do condutor evitar a lentidão na Serra Dona Francisca, que para quem vai ali para o Planalto Norte, é seguir por Jaraguá do Sul, pegando ali a rodovia 280 por Corupá e aí vai sair perto de São Bento do Sul. É um trechinho mais longo, mas vai evitar bastante congestionamento ao longo da SC 418. Lembrando que essas obras estão previstas para serem entregues em junho deste ano. Volto com você no estúdio, Zanotto. Muito bem, Renato, obrigado pelas suas informações. A gente segue agora falando de trânsito, mas vamos sair do norte para o sul, região ali entre Sul e Serra Catarinense, das obras de pavimentação da Serra do Corvo Branco, que é a SC 370, que é a informação que a gente tem mais atualizada, as obras já avançaram cerca de 55% de execução. Esse projeto prevê a pavimentação de 9,4 quilômetros entre as cidades de Urubici e Grão-Pará, com investimento de cerca de 50 milhões de reais. A próxima etapa agora inclui a aplicação de asfalto em trecho dos dois lados da serra. E devido a essa complexidade dos trabalhos, o trânsito segue parcialmente interditado, com liberação apenas entre a região ali de Urubici e o corte da rocha ali na Serra do Corvo Branco. A conclusão da obra está prevista para o primeiro trimestre ainda desse ano de 2026. Importante ponto turístico que nós temos agora no estado, ainda com esse reforço da infraestrutura para garantir mais segurança a quem visita a nossa linda, linda Serra do Corvo Branco. E agora um alerta para quem costuma fazer locação de casas na temporada sem procurar uma pessoa credenciada, sem procurar o Cresci, porque os golpistas, gente, eles se aproveitam justamente dessa temporada para passar-se por proprietários de imóveis e exigem aí o pagamento antecipado do aluguel. Aí que está o golpe. Mas aqui em Florianópolis, a fiscalização aumentou para tentar diminuir a incidência desse crime. Veja na reportagem do Tá Na Hora, Santa Catarina. Janeiro é o mês em que o litoral catarinense recebe milhares de turistas em busca das praias paradisíacas. Mas por trás de anúncios tentadores na internet ou em placas nas ruas, pode se esconder um perigo: o golpe do aluguel. Para coibir a atuação de falsos corretores, o Cresci de Santa Catarina colocou as equipes nas ruas.
A operação foca no norte da ilha, região com maior concentração de locações por temporada. O objetivo é tirar de circulação quem atua sem registro profissional e coloca em risco o patrimônio de moradores e as férias dos visitantes. A gente vê muitos anúncios de imóveis iguais, com valores diferentes. Então, aí o proprietário está querendo trabalhar ali, vou dar um exemplo, de R$500 a diária. E você vê esse mesmo imóvel é R$100 a diária. E aí, o que o contraventor faz? Ele pede uma caução de entrada para garantir que esse negócio vem. Quando a pessoa chega, às vezes esse imóvel não estava nem para locação. Então, ele está preso, perde o dinheiro e acaba não conseguindo penalizar ninguém. Quando a pessoa é corretora de imóveis, a gente do Cresci consegue exercer o trabalho de penalizar e consegue dar uma garantia para a sociedade. Entre 2022 e 2025, o Cresci de Santa Catarina realizou quase 7 mil autuações por exercício ilegal da profissão. Hoje, as penas são consideradas brandas, mas o órgão defende a criminalização da atividade com punições mais severas. É uma pena leve, às vezes é uma cesta básica, um trabalho com a comunidade. Então isso acaba incentivando essas pessoas a fazer o exercício legal, porque vale mais a pena, às vezes, você pagar uma cesta básica e ganhar aquele dinheiro que você ganhou na temporada. Então a gente está junto ao Congresso Nacional para tentar mudar a lei e aí sim tornar crime. E aí vai inibir bastante essa ação. Para quem é regularizado, o trabalho de fiscalização é importante para tornar justa a concorrência. Tem espaço para todo mundo. Trabalhando certo, trabalhando honestamente, tem espaço para todo mundo. Mas, a fiscalização é muito bem-vinda. As autuações registradas serão encaminhadas ao Ministério Público e a operação segue durante toda a temporada. Para quem vai alugar um imóvel, a orientação é sempre consultar o número do Cresci antes de qualquer pagamento. 7h23, atenção, informação do trânsito agora, acidente deixa uma faixa da 470, ali na região de Navegantes, interditada, no sentido litoral. É na altura do quilômetro 14, a informação vem do Pista Limpa, que nesse momento, Polícia Rodoviária Federal e ambulância do SAMU estão no local. Não há mais detalhes ainda, mas é acidente com vítimas. Quem está indo no sentido oposto, Navegantes Blumenau, é trânsito liberado na 470. Já quem está indo para a praia, atenção à retenção no local. Deixa eu fazer um convite muito especial para você que amanhã tem estreia aqui no nosso SCC SBT. É o Desafio Show, o primeiro reality universitário do país. Amanhã, 12h30, você é convidado a conferir o nosso primeiro episódio. Dá uma olhada. É amanhã, ao 12h30. Desafio Show, aqui na tela do SCC SBT. Vamos. O primeiro reality show educacional do Brasil. São 20 participantes em busca do prêmio de R$50 mil. Para chegar lá, eles enfrentam provas que testam o conhecimento, exigem estratégia e colocam as emoções à prova. Foi bem competitiva essa troca, né? Gente, que foi isso? É pra ir pra onde, gente? Desafio Show é amanhã, na telinha do SCC SBT. Oferecimento Unisul, vale o seu tempo. Desafio Show, o primeiro reality universitário do Brasil. Aqui você confere com exclusividade no nosso SCC SBT. Não vá perder. Amanhã, no seu horário do almoço, 12h30, você confere então o nosso Desafio Show. Olha, atenção, informação que acaba de chegar do sul do estado, região de Araranguá. Buscas a um senhor de 74 anos que estava desaparecido. Nós obtivemos a informação que o pessoal do Corpo Bombeiros percorreu essa área de rio, né? Vejam só, gente, ali onde havia essa informação que esse senhor estava desaparecido. E agora, por volta das 3 da tarde, lá mesmo no Rio Araranguá, no bairro Itopava 1, município de Araranguá, foi localizado, portanto, com o apoio também do cão e do bombeiro, né? O binômio. O cão estava ali na embarcação, percebeu um forte odor e sinalizou a guarnição. Logo, os mergulhadores foram para o local e encontraram, então, em meio a essa região de mata, né, vegetação ribeirinha, já em estado de decomposição, esse senhor, portanto, de 78 anos, que estava desaparecido, morador de Araranguá, localizado, então, pelo serviço de busca do Corpo de Bombeiros.
Daqui a pouco a gente vem com mais informações também aqui no nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Quer ver agora, ao vivo, como está um dos pontos mais procurados aqui da ilha de Santa Catarina? A praia da Barra da Lagoa. É sempre com atividades do início da manhã até o final do dia. 28 graus a temperatura, movimentação intensa bem próxima ao posto de segurança da Polícia Militar. Intervalo, voltamos na sequência com mais informações no Tá Na Hora Santa Catarina. Tá na hora Santa Catarina para você começar a sua noite de sexta-feira muito bem informado com os principais fatos do nosso estado. E olha, a partir agora já desse mês de janeiro, os consumidores da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, a popular Casan, vão ter um desconto. É isso? Não é aumento. Um desconto de 4,21% nas tarifas de água e esgoto. Deixa eu ao vivo com a nossa Marioto, porque geralmente, né, Marioto, sempre quando chega final de ano, começo de ano novo, vem os reajustes. Mas dessa vez não, está baixando então a conta da água. Gabriela Marioto, a informação ao vivo é contigo. Pois é, Zanotto, a Casan indo na contramão do que o pessoal está acostumado, trazendo aí um alívio para o bolso de muitos catarinenses nesse comecinho de 2026. Então, o pessoal, os clientes da Casan vão ter esse desconto aí de 4,20% nas tarifas de água e esgoto a partir agora desse mês de janeiro. Esse desconto, inclusive, já é válido para as tarifas do mês de dezembro, que vão vencer agora em janeiro. É um desconto que já tinha sido anunciado ali no mês de novembro e passa a valer a partir de agora. Essa medida foi autorizada por todas as agências reguladoras aqui de Santa Catarina e vem a partir de uma reestruturação administrativa dentro da Casan e também do reequilíbrio econômico e financeiro da empresa depois da pandemia. Para a gente ter uma ideia, só no ano passado, 2025, o investimento interno dentro da companhia superou 670 milhões de reais, o valor que é maior do que a média investida ao longo dos 5 anos anteriores. Isso coloca a Casan como uma empresa sólida e com credibilidade dentro do mercado financeiro, que permite trazer aí para os catarinenses descontos como esses que a gente está vendo a partir agora de janeiro. Volto contigo aí no estúdio. Muito bem, e você agora vai praticar alguma atividade física já na Beira-Mar Norte, que está bem movimentado, né, Marioto? Ou encerrou o expediente por aqui, querida? Tá bem movimentada aqui, Zanotto. Inclusive, eu estava até comentando antes que eu queria ter o pique, já te falei isso antes, queria ter o pique desse pessoal que vem aqui para a rua correr. Eu não sou muito disso, mas eu queria ter o pique do pessoal que vem aqui na rua correr. Tem bastante gente praticando atividade física, tá um climinha agradável, tá um pouco quente, mas tem bastante gente por aqui aproveitando esse finzinho de tarde, comecinho de noite já. Aproveitando esse diazinho para correr, também andar de bicicleta, tinha gente andando de patins, tá um tempo bem agradável para a prática de atividade física aqui na Beira-Mar. É que eu achei que você já estava no combo, no pacotão, porque está na hora de correr, né? Esse novo projeto, nossa Júlia Matos, junto com o Cleiton Ramos, que já vão para a corrida. E eu achei que você, nossa repórter do Tá Na Hora, também estava nessa, de começar os treinos, tudo. Ela que tem experiência no Volta à Ilha, mas ainda não correndo. Quem sabe, né, Marioto? Quem sabe, em breve, ela também começa a correr. Valeu, querida, um abraço para ti, uma ótima noite. Olha, gente, trazendo informações agora de uma série de informações que caíram nas redes sociais sobre a questão de uma possível formação de um ciclone em Santa Catarina. E cada vez que usam essa palavra ciclone, o que eles querem? Visualização, clique na internet, acesso. Só que isso causa uma sensação de pânico, ainda mais com o estado tão castigado com esses eventos extremos do clima que nós temos. E a nossa produção, aqui do portal SCC, entrou em contato com o Peter, meteorologista, para entender melhor essa questão desses discursos que acabam vindo, né? E ele nos passou a informação, ele que é especialista, né? E avisou que o que nós temos realmente é uma formação de um ciclone, mas está lá na região sul do país, junto com o Uruguai, voltada para uma mudança no tempo causada pela passagem de uma frente fria, então associada à formação de mais um entre tantos ciclones extratropical, lá no Uruguai, que não deve atingir diretamente Santa Catarina nem o Brasil. Isso tudo a gente mostra agora com mais informações detalhadas na previsão do tempo.
Para amanhã, a previsão indica que devemos ter mais um dia quente de sol com a possibilidade já de chuva no final de tarde. Lembrando, então, para você que o tempo começa instável lá no Grande Oeste e ao longo do sábado vem essa bagunça climática que se espalha pelo restante de Santa Catarina. O motivo, um sistema de baixa pressão que dá origem a esse ciclone extratropical que eu estava falando, seguindo em direção do Uruguai ao Rio Grande do Sul, mas influenciando bastante o tempo também. E com calor, muita umidade do ar, os temporais podem aparecer a qualquer hora do dia, o que é típico dessa estação do verão, ficando ainda mais intensos nesse período, entre tarde e noite. Então o alerta é alto para alguns pontos, muito alto também para a questão desses volumes rápidos de chuva quando vem, causam alagamentos, enxurradas, em situações de microexplosões como nós vimos, destelhamentos, quedas de árvores e problemas na rede elétrica. E o calor não dá trégua, os termômetros podem chegar até mesmo aos 35 graus na região do litoral sul e variam entre 20 a 28 nos planaltos, no Alto Vale e também na região do Vale do Itajaí. E ficam entre os 25 a 30 graus no Grande Oeste. Vamos dar um giro, então, pelas regiões do estado, com mais informações da nossa previsão do tempo. Vejam aqui, tempo mais quente, então, como eu falava, no Grande Oeste e também no sul catarinense. Aqui na região da Grande Florianópolis, a máxima prevista para esse sábado pode atingir a casa dos 32 graus. E também na região do Planalto Norte, norte do estado de Santa Catarina, ultrapassando os 31 graus, assim como a região do Vale. E tem mais informações para você, vamos trazer aqui na tela do nosso Tá Na Hora Santa Catarina também as temperaturas previstas para esse sábado. Região de São Miguel do Oeste, mínima 19, máxima 25. Pombas, que a gente mostrou agora há pouco ao vivo, a Praia de Mariscal, 28 a máxima, agora percebam que já começa alto, né? 26 a mínima é muito elevada, né? A gente já vai amanhecer, então, aquele dia abafado. São Bento do Sul, ali 19 a mínima, 28 a máxima. Curitibanos, Terra do Alho, Planalto Serrano, 27 a máxima prevista. E para quem está na região da Grande Florianópolis, também a temperatura podendo ultrapassar os 35 graus. No domingo, o tempo segue do modo alerta em Santa Catarina. A frente fria, ligada ao ciclone, já entra em ação desde cedo, trazendo instabilidade logo nas primeiras horas do domingo. A notícia boa é que, em geral, essa intensidade é um pouco menor do que no sábado, mas isso não significa trégua total. Ao longo do dia, ainda podem ocorrer temporais isolados e pancadas de chuva, e entre aquele horáriozinho da tarde à noite, o horário do Tá Na Hora, aí o cenário pode ficar ainda mais agitado. Vamos lá com mais informações do nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Para você que está acompanhando o nosso programa, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos na sequência. Rapidinho, a gente volta aqui na programação do nosso SCC SBT. Alô, Balneário Camboriú! Assim está a Praia Central nesse início de noite. Estamos de volta aqui no SCC SBT com Tá Na Hora Santa Catarina e vamos falar agora da campanha Janeiro Branco. Já ouviram falar? Que é um mês dedicado à saúde mental que começa com força total. A gente vai até Blumenau, onde a Nath traz mais informações para a gente, porque a cidade traz essa campanha, Natiele, focada na terapia. Então você pode trazer mais detalhes para a gente, quais os destaques dessa mobilização, dessa ação tão importante para o Janeiro Branco. Ô, Natiele, a informação ao vivo é contigo, menina. Zanotto, então essa campanha Janeiro Branco começa oficialmente aqui na cidade a partir da próxima segunda-feira. Essa aqui é uma ação de conscientização à saúde mental. Essa é uma iniciativa nacional, mas aqui na cidade é liderada por 2 psicólogos. A edição deste ano conta com o tema Quem Cuida da Mente Faz Terapia, justamente para reforçar a importância das pessoas buscarem esse tratamento psicológico, um tratamento quando estiverem passando por problemas, estiverem precisando de ajuda. A programação é extensa, acontece durante todo este mês agora de janeiro e acontece principalmente nos 3 principais shoppings aqui da cidade. Um dos idealizadores desse projeto, o psicólogo Franklin, ele comenta sobre a programação. Olha só. Então a gente pensou em várias ações para esse ano. Elas vão acontecer nos 3 maiores shoppings da cidade. Então vão ser eventos com datas já pré-determinadas, com profissionais que trabalham com a questão da saúde mental aqui na nossa cidade. Então a gente vai ter o CVV presente, a gente vai ter a coordenadora do CAPS vai estar presente, a gente vai ter a universidade participando com o seu programa de acesso à terapia de uma forma mais acessível.
A gente vai ter psicólogos clínicos que vão estar lá também respondendo perguntas, tirando dúvidas. Isso tudo em formato de roda de conversa ou de palestras. Zanotto, agora o outro idealizador que também já aparecia nessa entrevista, dessa vez o psicólogo Jonathan, explica agora então a importância de um evento como esse. Vamos acompanhar. A gente vive numa era onde as pessoas estão com muita ansiedade, com muita depressão, às vezes uma vida sem propósito, e uma campanha dessa vem para ajudar gratuitamente as pessoas. Nós vamos falar sobre fazer terapia, sobre como isso é importante na sua vida, como isso muda a sua saúde mental, você entrar em contato com os seus sentimentos, com as suas emoções, num ambiente sem julgamento, um ambiente sigiloso, seguro, e que um profissional vai poder te orientar e poder te escutar para você realmente mudar a sua saúde mental. Zanotto, então, uma iniciativa que acontece durante... Bom, nós tivemos aqui só uma interrupção, né, na informação final da Nath. Vamos ver se ela consegue restabelecer o contato para concluir as informações que ela estava passando para a gente sobre o Janeiro Branco, a conscientização lá de Blumenau. Não tem a Nath, né? Não tem a Nath, então ficamos devendo a informação final dela. Deixa eu trocar de assunto agora para falar sobre as polêmicas envolvendo a condução dos ciclomotores. Com a mudança da legislação, agora quem anda com esse veículo precisa seguir as normas estabelecidas por lei e quem descumprir vai receber uma multa. Vamos até Joinville para saber como os agentes da fiscalização estão atuando nesse caso. A informação ao vivo é contigo, Renato. Pois é, viu, Zanotto? Essa nova regra está valendo desde o dia 1º de janeiro de 2026 e é um assunto muito polêmico. E isso aconteceu porque o uso desses veículos no Brasil estava acontecendo de forma desenfreada e os acidentes estavam ocorrendo também de forma frequente. E aí, o governo decidiu mudar as regras. Agora, o condutor tem que ter CNH categoria A ou ainda autorização para pilotar esse tipo de veículo. Além disso, tem que pagar o IPVA e também o veículo deve ter o emplacamento. Isso de acordo com as leis de trânsito. E aqui em Joinville, os agentes de trânsito já se preparam para fazer a fiscalização, que vai ficar também por conta da Polícia Militar e também da Guarda Municipal. Quem for pego pilotando ciclomotores, aqueles com velocidade acima de 50 km por hora, as chamadas 50 cilindradas, pagarão multa e ainda o veículo poderá ser retido. Além das blitz que irão acontecer nos pontos estratégicos aqui da cidade, os agentes de trânsito também irão realizar a chamada blitz educativa para orientar os condutores sobre as novas regras. A respeito do assunto, nós conversamos com o secretário de trânsito aqui de Joinville. Ciclomotor não pode trafegar em ciclofaixa, muito menos na calçada, ele tem que trafegar na via como se uma motocicleta fosse. Há algumas regras que não eram obrigatórias, agora passaram a ser obrigatórias. Então, por exemplo, registro do Renavan, licenciamento anual, emplacamento, né, CNH, tudo isso agora vai passar a ser cobrado, que antes era opcional, até o final de 2025. Pois é, o uso do capacete também é obrigatório, já que agora as regras valem, assim como valem também para aqueles que têm motocicletas. Retorno com você no estúdio, Zanotto. Valeu, Renato. Obrigado pelas suas informações ao vivo, direto de Joinville. Olha, atenção, caso que acaba de chegar para a gente de uma escuna com 70 pessoas a bordo que encalhou, pegou um banco de areia na região da Lagoa Santo Antônio dos Anjos, Laguna, sul do estado. Isso que era o primeiro passeio dessa temporada. Teve aquela outra escuna, vocês lembram? Que foi a pique, né? Naufragou. E agora o motor da embarcação parou de funcionar e a maré levou a escuna até o banco de areia. Como a gente está vendo, os bombeiros já estão no local, realizando o resgate, o transporte desses passageiros que foram fazer aquele passeio, mas a escuna deu problema de novo. Deu problema na escuna, gente.
Olha, uma informação para encerrar essa nossa edição, uma iniciativa muito positiva que vem do Hospital Santo Antônio de Blumenau, a distribuição agora no verão de picolés para as crianças que estão passando por esse momento tão delicado do tratamento oncológico lá no Hospital Santo Antônio, que é referência no atendimento das crianças. Então, esses alimentos gelados, eles ajudam também, gente, a reduzir inflamações e dores causadas pela quimio e pela radioterapia. Uma ação de acolhimento a essas crianças em situação tão debilitada nesse momento. Bacana a iniciativa do Hospital Santo Antônio lá de Blumenau. Minhas amigas e meus amigos, muito obrigado pela sua companhia nessa edição do Tá Na Hora Santa Catarina. Eu desejo a todos um ótimo fim de semana e espero vocês segunda às 11, lá no outro horário, lá no nosso SCC Meio-Dia.